Você sabia que a primeira trilogia do Homem-Aranha quase teve um quarto filme? Se você quer saber que história é essa, então assista esse vídeo. Olá, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um Programa da Caixa. No nosso último vídeo eu falei sobre a mudança de diretor no segundo filme do Doutor Estranho, que agora é o Sam Raimi, o mesmo Sam Raimi que dirigiu a primeira trilogia do Homem-Aranha. E enquanto eu estava refletindo sobre essa mudança, isso me lembrou de uma história, no mínimo, curiosa. Talvez você não saiba, mas a primeira trilogia do Homem-Aranha quase teve um quarto filme. Um quarto filme na primeira trilogia. Seria um quarto filme do Aranha interpretado pelo Tobey Maguire. Mas assim como vários outros projetos de super-heróis em Hollywood, esse projeto nunca viu a luz do dia. Mas é uma história legal e eu decidi compartilhar aqui nesse vídeo. Porém, contudo, todavia, antes de entrar na história de Homem-Aranha 4, a gente tem que falar da história de Homem-Aranha 3, para entender o que deu errado. E Homem-Aranha 3 tinha muita coisa errada. Muita mesmo. Coisa pra caraca. Era um filme cheio de vilão, com um monte de história pra contar e pouco tempo. Ou seja, virou uma maluquice do caramba. E tá liberado falar que esse filme era ruim, porque o próprio Sam Raimi já admitiu em entrevistas recentes que o filme é horrível. E ele tá super certo. Originalmente, ele queria colocar 3 vilões nesse filme. E eu sei o que você está dizendo. Mas Marcos, ele tinha 3 vilões no filme. Como assim ele só queria colocar 3 vilões no filme se no final ele teve 3 vilões no filme? Ele tá reclamando do quê? Eu sei. Mas calma. Ele queria colocar o Homem-Areia, beleza. O Harry Osborn como o Duende, ou Duende Novo, ou qualquer coisa. Então, beleza. 2 vilões que já estavam no terceiro filme. E o Abutre, que era um personagem diferente. Esse personagem do Abutre quase foi interpretado pelo Ben Kingsley, com quem eles sentaram para discutir o papel, que seria meramente um arco introdutório. Eles iriam apresentar o Abutre nesse filme para ele ser a grande ameaça de Homem-Aranha 4, que naquela época eles ainda achavam que ia acontecer. Então, o que deu errado? Como assim o Venom foi parar dentro do filme? O próprio Sam Raimi não queria colocar o Venom no filme. Ele já admitiu que ele não conhecia, não entendia bem o suficiente o Venom. Apesar de ser um grande fã do Homem-Aranha, ele via muito mais valor nos vilões clássicos, como o Duende Verde, o Abutre, o Octopus, o Homem-Areia, do que no Venom, que foi uma criação um pouco mais recente se comparada a esses outros vilões. E além disso, ele via o Venom como um personagem difícil de trabalhar, ele já tinha muita coisa para colocar na tela, que eram as histórias do Peter, da Mary Jane, a história do Peter com a Mary Jane, o arco do Harry e o arco do Homem-Areia. Então já era muita coisa para trabalhar em tela para colocar um vilão que era muito complexo e que o próprio diretor não conhecia. E aí entra o estúdio, na figura do seu produtor, Avi Arad, que é um cara mínimo polêmico nesse meio, né, na história da Marvel, na seção de direitos da Marvel, entre outros estúdios, é um cara controverso. E ele vira pro Sam Raimi e fala: olha só, se você quer que os fãs amem o seu filme, você tem que dar para eles o que eles querem. E o que eles querem é o Venom. Ninguém, absolutamente ninguém, disse isso em momento nenhum da história. Ninguém nunca quis o Venom em Homem-Aranha 3, a não ser os produtores da Sony. Olha como esse papo de sou fã, quero service, estava destruindo filmes desde muito antes dos filmes do Zack Snyder. Mas enfim, isso é outra história também. Enfim, voltando ao assunto. O estúdio ficou martelando em cima do Sam Raimi, como eu falei, estava resistindo a colocar o Venom no filme, porque ele achava que o roteiro já estava muito cheio e não tinha espaço para colocar esse vilão. Só que o estúdio lançou uma última cartada, que foi que o Ed Brock, que é o personagem, que é o Venom, né, já estaria no filme. E os fãs estariam super decepcionados se o Ed Brock não se tornasse o Venom ao longo do filme. Não, nenhum fã se teria se decepcionado se o Ed Brock não tivesse se tornado o Venom nesse filme. Na verdade, teria até agradecido por isso. Então, a resposta é não precisava do Venom nesse filme de jeito nenhum. Só que, inevitavelmente, como todo mundo sabe, o estúdio ganhou a queda de braço e o Venom entrou no filme sacrificando a participação do Abutre. Beleza, roteiro decidido, roda o filme e vamos pra estreia. Chega na estreia, aquela bomba. Homem-Aranha 3 é uma bosta pegando fogo. Foi exatamente isso. Mas o show tem que continuar, porque a Sony, para não perder os direitos sobre o Homem-Aranha, né, o acordo que ela tinha com a Marvel, ela tinha que produzir um filme do Aranha a cada X anos. Então ela marcou a data de estreia para Homem-Aranha 4
para maio de 2011. Virou pro Sam Raimi e falou: trabalha no roteiro pro quarto filme e a gente aqui, os produtores, a gente vai começar a pensar numa ideia de reboot. Mas fica tranquilo, trabalha lá no teu filme e a gente vai pensar no reboot aqui, que é só caso tudo dê errado. Deu errado. Então, basicamente era isso. O Sam Raimi queria fazer o melhor filme de todos para terminar a franquia do Homem-Aranha, se o quarto filme fosse o último filme, no maior nível possível. E a Sony, dada a resposta da bilheteria, estava até disposta a conversar sobre um quinto e talvez um sexto filme. Caso contrário, eles iam optar por um reboot. Então, qual seria a história de Homem-Aranha 4? Pois bem, o vilão seria o Abutre, como a gente já falou, só que não seria mais o Ben Kingsley, e sim o John Malkovich, que entrou no lugar do Ben Kingsley no papel. Outra personagem que faria uma participação nesse filme era a Gata Negra, que o Sam Raimi queria muito que fosse interpretada pela Anne Hathaway, que curiosamente depois acabou interpretando a Mulher Gato no filme do Batman. Então, acabou que era praticamente o mesmo papel. Na época rolava um rumor de que, apesar dela ser a Felicia Hardy, a Gata Negra, ela não seria a Gata Negra. Ela seria, na verdade, a Abutre. Ou a Abutra, sei lá o nome que você queria dar. Uma versão feminina do Abutre, do grande vilão do filme. Só que depois o Sam Raimi desmentiu tudo isso e falou: não, ela seria realmente a Gata Negra. Não tinha por que a gente mudar a versão original da personagem. Não faz sentido nenhum. Graças a Deus, ninguém pensou nisso. E dado esses dois personagens, o filme começaria com o Aranha prendendo uma série de vilões classe C e D, como o Rhino, o Shocker e o Mistério, que por sinal, o Mistério seria interpretado pelo Bruce Campbell, que é um parceirão do Sam Raimi, que fez participações em todos os outros filmes do Homem-Aranha, e rolava uma teoria de que esse personagem dele, que apareceu em vários momentos diferentes da história, na verdade era o Mistério desde o início. Então ele seria preso pelo Aranha, junto com esses outros vilões, logo no início do filme. E aí o Abutre seria o grande vilão e tudo mais, e o mais importante do filme era que ele iria se voltar mais para as questões pessoais do Homem-Aranha, questões do dia a dia, lidar com o Peter Parker ser humano, que é uma coisa que o Stan Lee sempre defendeu para os personagens deles, que ele tinha personagens humanos, que tinham problemas reais. Ou seja, o Homem-Aranha nesse filme ele teria que lidar com o luto da morte do Harry, a situação dele com a Mary Jane e todas aquelas outras coisas que o Peter Parker sempre se ferrava, né? Ficar sem dinheiro, tia May e essas paradas. Então, ele tinha esse lado muito mais pessoal, que foi uma coisa que o Sam Raimi conseguiu trazer e trouxe muito bem nos dois primeiros filmes e que havia se perdido no terceiro filme. Até aí, tudo maravilhoso. Tudo, céu de brigadeiro, o filme ia ser maravilhoso, ótimo, show. O Abutre seria uma grande ameaça e depois seria só revelado que era só um velho numa armadura. Basicamente foi a ideia que a Marvel usou para Homem-Aranha Longe de Casa. Depois, Michael Keaton. Mas o que deu errado então? A partir de determinado momento, o estúdio começou a forçar para entrar mais um vilão nessa história. Eles queriam que o Curt Connors, o Lagarto, também estivesse no filme. Só que, mais uma vez, o Sam Raimi não via espaço. O personagem do Curt Connors ele tinha ganhado mais espaço ao longo dos dois últimos filmes, porém não o suficiente para se tornar um vilão, e isso iria talvez desmembrar o roteiro que ele queria e tinha pensado para esse filme. Fora isso, o filme não podia ter a sua data de estreia postergada, por causa do contrato da Marvel com a Sony. Caso a Sony adiasse, ela poderia perder os direitos do Homem-Aranha, e obviamente ela não queria perder, né? Porque significa dinheiro. No final das contas, como sempre falo aqui, somos números em uma planilha do Excel. Ou seja, o Sam Raimi não estava conseguindo fechar a história com o que ele queria e com o que o estúdio queria. E ele não podia aumentar o prazo para entregar o roteiro. No fim das contas, ele já estava super desiludido com tudo que vinha acontecendo desde Homem-Aranha 3. Pensa bem, o cara está trabalhando em Homem-Aranha há 10 anos já. Essa disputa com o estúdio é muito desgastante para poder fazer o filme que ele quer contra o filme que o estúdio quer que ele faça. Então, no final das contas, ele só fica mais cansado. E chegou o momento em que ele simplesmente largou a mão e falou: olha, eu não consigo fechar a história que vocês querem, eu não consigo fazer o que vocês querem no prazo que vocês querem, então eu vou simplesmente abandonar o projeto e vocês podem tocar a ideia do reboot de vocês. E tudo bem, cada um segue o seu caminho. Porque no final das contas, ele mesmo disse que não queria manchar a franquia do Homem-Aranha com um filme ruim, que teria sido resultado de todo esse processo, e também não queria manchar a própria carreira com mais um erro, né? Mais um filme fraco do Homem-Aranha, então ninguém queria isso. Então ele simplesmente saiu
né, deu lugar para o estúdio tomar conta e fazer o reboot que eles queriam, e todo mundo sabe como essa história terminou. Mas talvez, pensa pelo lado positivo, se a sequência do Andrew Garfield, né, dos 2 filmes do Andrew Garfield como Homem-Aranha, não tivesse sido tão ruim, a gente não teria o Tom Holland na Marvel hoje. Então acho que a lição que fica dessa história é que às vezes as coisas podem parecer muito, muito ruins, mas no final das contas elas acabam dando certo. Eu acho que o pensamento é esse. Então essa é a história do filme do Homem-Aranha, que tinha tudo para ser um grande filme, mas nunca saiu do papel. Por N motivos, porque o estúdio pressionou, porque tinha prazo irreal para ser feito, porque o diretor estava cansado, não aguentava mais, e tinha muita grana envolvida, óbvio, sempre tem muita grana envolvida, e a decisão econômica que a Sony fez, no final das contas, era não perder os direitos do Homem-Aranha, que era a coisa mais racional a se fazer, deu no que deu. Um reboot muito ruim e, finalmente, agora parece que alguns acertos. Então, é isso. É com essa mensagem positiva que eu quero encerrar esse vídeo. Todas as artes conceituais desse filme estão na internet, né, que eu mostrei aqui. Tinha ideias ruins nesse filme, mas o próprio artista que fez essas artes, né, que trabalhava com o Sam Raimi na época, falou que tinha tudo para ser um mega filme. E eu acho que teria dado certo. Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Um beijo no seu coração, até a próxima, valeu, tchau!